Vale dizer que talvez a gente tenha uma relação um pouco ruim com a matemática de maneira geral. Principalmente antes de chegar no universitário. O universitário realmente requer da gente um pouco mais. Requer da gente uma relação um pouco melhor com a matemática. Tentar convencer vocês de que talvez só saber as formas não basta para algumas situações, principalmente no âmbito universitário, e que talvez seja necessário mais do que isso, para podermos conseguir mais e aprendermos realmente, nos dedicarmos fielmente ao que a matemática é como ciência e como teoria. E falar um pouquinho sobre o que cientificamente a gente pode dizer sobre a pedagogia do ensino da matemática e como a gente pode melhorar com aplicações práticas simples, clichês, mas que a gente às vezes precisa relembrar um pouco disso e testar, para ver se realmente não nos ajuda. Então a gente pode começar dizendo por que a fórmula, apesar de ser muito importante de ser lembrada, não garante que a gente sabe o que a gente está fazendo. Porque as fórmulas são tipicamente resultados de raciocínios, normalmente mais complexos, e não exatamente o raciocínio do processo lógico matemático. Então, quando nós, como estudantes, memorizamos essas fórmulas, nós perdemos uma bússola, talvez que guia a escolha da fórmula correta, ou a interpretação do problema. Para mim, talvez, subjetivamente, o que é o principal problema envolvendo o estudo da matemática é o problema de interpretação do que determinado problema requer de mim. Porque em algumas avaliações e provas, a gente tem a oportunidade de fazer elas consultando fórmulas que são dadas pelo material, pelo professor. A gente tem a terrível experiência de não saber o que fazer com elas, embora elas estejam na nossa frente. E isso é uma coisa que, naturalmente, só saber as fórmulas não vai te salvar naquele momento. Então, por exemplo, saber Bhaskara não significa reconhecer que o problema é um caso de equação quadrática, pensando especialmente em termos de ensino médio vestibular. Na universidade também você tem que reconhecer fórmulas quadráticas, naturalmente. Aqui é um bom ponto, que você pode saber a fórmula de Bhaskara, pode saber a forma de resolução de uma equação quadrática, e não saber exatamente o que é uma equação quadrática, como é o comportamento dessa equação. Não saber reconhecer que o problema é uma equação quadrática. É realmente bastante comum. A gente tem também uma espécie de ilusão de familiaridade, quando a gente vê a solução de um exercício pronto, e aquilo nos parece trivial. Muitas vezes, ou parece fácil. Parece que nós olhamos para aquela questão e falamos, ok, isso aqui eu sei resolver a partir daqui. Mas a gente está reconhecendo um padrão, não produzindo ele exatamente, não produzindo essa familiaridade de verdade. A gente reconhece um padrão que aparece em alguns exercícios, mas alguns exercícios vão apresentar padrões variados, vão apresentar situações mais diversas. E nesse exercício a gente não vai conseguir aplicar o que a gente sabe, porque nos falta respaldo lógico, tipicamente. Aqui vale citar um pouquinho sobre algumas ideias de estudo no geral. Então, a gente tem um autor bastante conhecido na área, chamado John Sweller, que elaborou a teoria da carga cognitiva. Vai dizer que quando o aluno tenta resolver um problema novo, partes de memória de trabalho, o que ele chama de memória de trabalho, estão ativadas. Então, de interpretação de texto, de lembrança da forma, de manipulação algébrica e de atenção a detalhes como os sinais e as unidades. E erros do tipo desses tópicos aqui ditos, de interpretação, de lembrar da forma, de manipulação algébrica, desses detalhes de sinais e unidades, acontece porque a memória de trabalho tem limites. Então aqui vale uma dica também prática, que a gente ouve bastante falar, mas às vezes a gente não leva tanto a sério, mas que talvez valha a pena testar em algum momento. Então, outra estudiosa da área, a Manu Kapur, mostra pra gente que errar antes de ver a solução, inclusive, aumenta o que ela vai chamar de compreensão profunda. O erro ativa alguns processos cognitivos de tentativa, hipótese e reorganização. Cerebralmente mesmo. Esse termo nem existe, mas de forma cerebral mesmo. E a gente tem, uma questão do ensino médio da universidade, que é uma recompensa por acertar rápido, pelo não erro. No entanto, essa punição ao erro, exageradamente, ela gera algumas coisas que não são positivas e que poderiam ser, na verdade, uma motivação a corrigir aquilo que não foi feito corretamente. Mas o que nos causa, em maioria das vezes, é uma certa ansiedade, o medo de fazer aquilo de novo e errar mais uma vez. Uma dependência excessiva de fórmulas que já vêm prontas, que são importantes também de serem lembradas, mas que a gente não compreende por que elas existem, por que elas chegaram naquele momento.
ponto. E, se nos casos menor, raciocínio exploratório, de explorar as nuances de cada tipo de exercício. Então a gente tem algumas falhas que são muito comuns em matemática, e que eu começo o tempo todo, que a maioria das pessoas cometem o tempo todo, que é, às vezes, falha de atenção em troca de sinais, de menos e mais, erros conceituais.